Beleza, pessoal? Vamos lá para mais um bloco de aula e vamos estudar a nossa querida e amada contabilidade. Agora a gente vai falar sobre o conceito de ativo passivo IPL, tá? Que é um conceito que você precisa entender. Esse conceito está no CPC 00, que entrou em vigor no ano de 2020. Isso aqui é bastante importante para as próximas provas que vão vir, tá? Ainda não está caindo com tanta frequência, mas vai começar a cair, beleza? Então vamos embora. O que você precisa saber? Lá no CPC 00 diz o seguinte: ativo é um recurso econômico presente controlado pela entidade como resultado de eventos passados. Recurso econômico é um direito que tem o potencial de produzir benefícios econômicos. Passivo é uma obrigação presente da entidade de transferir um recurso econômico como resultado de eventos passados. Para que exista um passivo, 3 critérios devem ser satisfeitos. A entidade tem uma obrigação, a obrigação é de transferir um recurso econômico, a obrigação é uma obrigação presente que existe como resultado de eventos passados. E patrimônio líquido é a participação residual nos ativos da entidade após deduzidos todos os seus passivos, beleza? Então, Gabriel, não entendi nada, fica tranquilo que a gente vai explicar isso aqui para vocês agora. O que é o ativo, galera? Ativo, o conceito de ativo previsto no CPC 00 diz que o ativo é um recurso econômico e o que vem a ser recurso econômico? É aquele que tem potencial de produzir benefício econômico, tá? O que vai produzir benefício para a entidade. Então, se eu tenho uma mercadoria, eu quero vendê-la para me produzir lucro. Se eu tenho uma máquina, eu quero produzir para fazer mais mercadoria e ter lucro. Então, o ativo, ele sempre tem um conceito. Se eu tenho caixa, eu posso comprar coisas que vão me gerar lucro em última instância. E assim por diante, tá bom? Então, ativo é um recurso econômico, né? E recurso econômico é aquilo que tem potencial de gerar benefício econômico. E você precisa saber que o ativo ele é um recurso controlado pela entidade. Como assim controlado pela entidade? Pessoal, se a entidade Ambev é uma gigante do setor de bebidas, então ela controla a produção de Beck's, né? Excelente cerveja, tenho gostado mais do que a Heineken, inclusive. Beck's, Corona, Brahma, ela decide quanto ela vai produzir, quanto ela vai deixar de produzir, qual é o preço de venda e etc, beleza? E, além disso, o ativo ele é um resultado de evento passado. Como assim o ativo é o resultado de evento passado? Quando você, por exemplo, compra uma mercadoria, esse ativo ele é resultante de uma compra lá no passado. Quando você está produzindo, o ativo que você tem, essa mercadoria, é resultado da produção. Então, o ativo ele é um recurso econômico. Com o recurso econômico, você entende aquilo que tem potencial de produzir benefício para a entidade. Leia-se, em tese, entre aspas, lucro. O ativo ele tem que ser controlado pela entidade e ele é resultado de um evento passado, beleza? Ou seja, é algo que aconteceu, ou uma compra, uma produção que gerou um ativo, ou uma integralização, alguma coisa que aconteceu, mas que, que aconteceu no passado e vai te gerar um benefício econômico. Potencial, tá? Não precisa ser certo, mas tem que ser potencial. O que é importante que você entenda também é que, o CESP gosta disso também, não são essenciais para a definição de ativo. Não são essenciais para a definição de ativo. O que não é essencial para a definição de ativo? Propriedade. A entidade ela não precisa ser proprietária daquele bem. Por exemplo, o caso do arrendamento, que eu vou citar adiante para vocês.
Então ela não precisa ser proprietária. Ela pode ser registrada, um bem pode ser registrado no ativo da entidade sem que a entidade seja proprietária. O ativo, ele não precisa ter forma física. Alguém pode me dar um exemplo? Os ativos intangíveis. E além disso, não é necessário nem também que a entidade tenha feito um gasto. Por exemplo, um terreno que você ganhou do governo, numa subvenção governamental. Existe um CPC, só para tratar de cada um desses tópicos que eu falei. Arrendamento é o CPC 06, intangível é o CPC 04, subvenção é o CPC 07. Então, essas propriedade, forma física e gasto não são essenciais para você ter um ativo. Tá? O que é essencial? Que você tenha um recurso controlado pela entidade, como resultado de evento passado, que possa produzir benefício econômico, beleza? E vamos aí de questão, olha só. A empresa que detém o controle de um determinado recurso está cumprindo um dos requisitos exigidos para que esse recurso seja considerado um ativo na contabilidade. Pessoal, isso está certo ou está errado? Isso está correto. O ativo ele tem que ser controlado pela entidade? Tem. Beleza? Tem. Ativo é o conjunto de bens e direitos que resultam de eventos passados e sobre os quais a entidade detém direitos de propriedade que lhes permitem obter benefícios econômicos. Galera, questão 20. Propriedade é relevante para a definição de ativo ou é irrelevante? Propriedade é irrelevante. Então, não necessariamente você precisa ser o proprietário. Portanto, o item 20, ele está errado. Beleza. Agora, a definição de passivo. O que é? Qual é a definição de passivo? Vamos lá. Só para a gente esquematizar, eu gosto de fazer esses mapas mentais para que vocês possam entender. Para não sair correndo com a matéria, né? Passivo é o quê? É uma obrigação presente tá? É uma obrigação presente de transferir um recurso e como resultado de eventos passados. Vamos pormenorizar essa explicação aqui. Imagine você a conta fornecedores. E eu quero que você explique isso aqui junto comigo. Olha só, fornecedores é uma obrigação presente? Sim ou não? Sim, por quê? É uma obrigação presente porque você, mesmo aqui, ó, você não pode confundir, e o CESP já fez isso diversas vezes. A questão que é lá em 2016, PCPE, Polícia Civil de Pernambuco, 2016. Falava que era uma obrigação passada ou uma obrigação futura, não lembro. Mas o passivo ele é uma obrigação presente. Você tem a obrigação naquele momento, ainda que o vencimento seja no futuro, mas você já tem a obrigação. Portanto, o passivo ele é uma obrigação presente. E obrigação presente não significa que o vencimento vai se dar naquele momento. Obrigação presente significa que você deve aquilo e você vai ter que pagar em algum momento, tá? Então, fornecedores é uma obrigação presente? Sim, você tem uma obrigação. É uma obrigação de transferir um recurso? Sim. Por que é uma obrigação de transferir um recurso? Porque quando você pagar a sua conta fornecedores, vai sair dinheiro do seu caixa, beleza? E é resultado de um evento passado?
Qual que é o evento passado que vai gerar a obrigação com o fornecedor? Você sabe me dizer? É a compra de uma mercadoria. Portanto, essa é a definição de passivo que você precisa conhecer, beleza? E, olha lá, é a questão que eu falei, acabou que está aí, eu nem lembrava. Aqui minha memória não está tão ruim. Segundo a teoria contábil, uma condição indispensável para que um item patrimonial seja definido como passivo é que o vencimento da obrigação se dê em uma data futura previamente acordada entre as partes. Não, tá? Passivo não necessariamente é um acordo entre as partes. Se eu lavrei um auto de infração e o contribuinte tem que pagar, isso é um passivo e não vai ser um acordo com o contribuinte. O devedor saiba que possui uma dívida e o credor tenha reconhecido o direito de receber. Também não, tá? Tem nada a ver, não foi falado isso no conceito. O valor da obrigação seja líquido e certo. Também não. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Existem as chamadas provisões. O que é provisão? Provisão que é contabilizada como um passivo é um passivo que tem prazo ou valor incerto, tá? Prazo ou valor incerto. Então, não precisa aí ficar tão preocupado agora no conceito de provisão, mas só decore. Provisão é um passivo de prazo ou valor incerto, que posteriormente a gente vai falar também sobre esse assunto. Que não tem como falar sobre tudo ao mesmo tempo. A obrigação exista no momento presente, fruto de eventos passados. Pô, galera, olha aí, ó. Show de bola. Mataram essa questão. Mais um ponto. Rumo ao salário de 5 dígitos. Letra E. O sacrifício futuro de um ativo para satisfazer a obrigação seja uma decisão do devedor. Não tem nada a ver isso aqui. Beleza? E temos ainda o conceito de patrimônio líquido. O conceito de patrimônio líquido é o seguinte. Patrimônio líquido. Ganhar 5 dígitos não é fácil, galera. Se fosse fácil, todo mundo ganhava. Patrimônio líquido é o valor residual, ou seja, residual é o quê? É o que sobra dos ativos depois de deduzidos os passivos. O que isso aqui te lembra? Isso aqui vai lembrar a equação fundamental da contabilidade. Ativo é igual a passivo mais PL. Logo, PL é igual a ativo menos passivo. Portanto, patrimônio líquido é o valor residual dos ativos depois de deduzidos os passivos. PL é o capital dos sócios, né? O capital próprio, tá? Então, vamos lá. Ó, PL é igual a ativo menos passivo. Questão 22. O capital próprio das entidades, cujo patrimônio é controlado pela contabilidade, corresponde ao seu ativo total. Então, capital próprio é o ativo total? Não. Capital próprio é o quê? Patrimônio líquido. Errado. Beleza? Item errado. Agora a gente vai começar a falar sobre a estrutura do balanço patrimonial. Pessoal, como que o balanço patrimonial ele é dividido? O balanço patrimonial ele é dividido em ativo e passivo. Isso aqui já é um conceito que eu vou trazer para vocês que, ó, pouca gente percebe isso, tá? E eu já vi poucos professores explicar isso aqui, mas é uma linha que é muito importante que você saiba. O que acontece? A Lei 6.404, ela chega e fala o seguinte, fala, ó, a Lei 6.404 fala que o balanço patrimonial é dividido em ativo e passivo. Existe o lado do ativo, existe o lado do passivo. Sendo que o lado do passivo
é composto pelo passivo exigível e pelo patrimônio líquido. Então, isso é o que está na Lei 6.404. Para a Lei 6.404, você pode conferir isso no artigo 178, o patrimônio líquido ele faz parte do passivo, galera. Só que as normas internacionais, os CPCs, eles não fazem essa distinção. E o CESP cobra isso, tá? Isso já caiu em questão do CESP. Para as normas internacionais, para os CPCs, ativo é uma coisa, passivo é outra coisa, patrimônio líquido é outra coisa. Então, Lei 6.404, PL, faz parte do passivo, passivão ali, passivo total, para os CPCs, cada qual no seu quadrado. Tá? Gabriel, como que eu vou saber o que a questão quer? Somente tendo jogo de cintura. Aí, meu amigo, você vai ter que ter jogo de cintura. Você vai ter que mostrar que você merece ganhar o salário e vestir essa farda preta, tá? Vai ter que ter jogo de cintura e vai ver se a questão, o que ela está induzindo você a querer fazer. Segundo a Lei 6.404, blá, 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 blá. Então, o passivo total compreende o passivo exigível com o patrimônio. Aí você vai marcar correto. Pelas normas internacionais, aí você vai saber que é o CPCs, tá bom? Beleza. Mas o que a gente vai falar aqui primeiro é da estrutura da Lei 6.404. O balanço patrimonial, pela Lei 6.404, é dividido em ativo circulante e ativo não circulante. E passivo circulante, passivo não circulante e patrimônio líquido, tá? O que você tem que saber aqui? O ativo, ele é dividido em ativo circulante e não circulante. O que é circulante? O que é circulante? Circulante. O que vem à sua cabeça? Circulante. Vem à sua mente o quê? Circular. O que é circular? É uma coisa que é uma coisa mais rápida, que está em giro. Então, circulante na contabilidade é aquilo que a gente chama de curto prazo. Não circulante na contabilidade é aquilo que a gente chama de longo prazo. Eu já vou explicar essa questão do prazo para vocês, mas vocês podem ter em mente que é o seguinte: até 12 meses você pode chamar de curto prazo, mais do que 12 meses, você vai considerar como longo prazo, tá bom? Só para você ter uma base inicial. Aí, o não circulante, ele tem uma subdivisão. O não circulante, ele é dividido em ativo realizável a longo prazo, imobilizado, investimentos e intangível. Tá bom? Intangível que foi criado com a Lei 11.638 de 2007, CESP que já cobrou isso também. Então fica assim, ativo é dividido em circulante e não circulante. Sendo não circulante, dividido em realizável a longo prazo, imobilizado, investimentos e intangível. Ainda, a Lei 6.404, ela diz que o ativo, ele é classificado como? O ativo, as contas no ativo, elas são dispostas como? São dispostas em ordem decrescente do quê? Do grau de liquidez. O que significa ser disposta em ordem decrescente do grau de liquidez?
O que é liquidez na contabilidade? Liquidez é a expectativa de conversão em dinheiro. Tá? Então anotem isso. Liquidez é a expectativa de conversão em dinheiro. Portanto, no balanço, as contas elas são expostas da maior liquidez, porque é decrescente, para a menor liquidez. Beleza? Então é da maior para a menor. Qual que é a conta mais líquida que você tem dentro do seu balanço patrimonial? Ora, a conta mais líquida que você tem dentro do seu balanço patrimonial é a própria conta caixa. Você concorda comigo que a conta caixa já é dinheiro? Já é dinheiro, então você nem precisa converter, já é líquido. Tá? Depois você tem os equivalentes de caixa, etc. e assim por diante. Então você vai caixa, conta clientes, estoques, que estoque você tem que vender e depois isso vai se tornar caixa. E, por último, vão ficar as contas menos líquidas. Você consegue vender um terreno da noite para o dia? Ah, anunciei hoje o meu terreno, eu consigo vender até amanhã? Não, então você vai ter as contas menos líquidas, como terrenos, edifícios e assim por diante, tá bom? Vamos lá então, ó, isso aqui é importante que você saiba, é importante. A conta duplicatas a receber deverá ser apresentada do lado esquerdo do balanço, acima da conta estoques, tendo em vista que aquela duplicatas a receber é mais líquida que essa. Certo ou errado? Isso aqui está o quê? Correto. Por que isso aqui está correto? Isso aqui está correto porque duplicata a receber você já vendeu. Então, você só está esperando para receber. Né? Já é, não era uma gíria, já é dinheiro, é isso que eu quis dizer, né? Já é. Tá? Então você já vendeu, você só está esperando para receber. Estoque, você ainda precisa vender, isso vai ou entrar no caixa direto ou tem que se transformar em clientes ainda, para depois, né, virar dinheiro. Portanto, duplicata a receber tende a ser mais líquido do que a conta estoques. Tende a ser, tá? Então essa é a regra geral. Beleza? Ok. Agora a gente vai começar a falar sobre o ativo circulante. Como que o ativo circulante ele é dividido? O ativo circulante ele é dividido em disponibilidades, direitos realizáveis no curso do exercício social subsequente e aplicações de recursos em despesas do exercício seguinte. Tá? Então, olha só. Ativo circulante, AC, vai aparecer na sua prova assim também, AC, é dividido em disponibilidades, direitos realizáveis no curso do exercício social subsequente e aplicações em despesas do exercício seguinte, tá? Grave isso daqui, tá bom? Grave isso daqui. Vamos começar pelas disponibilidades, beleza? O que vem a ser disponibilidade, Gabriel? Disponibilidade, isso aqui caiu na Polícia Federal. Caiu na Polícia Federal em 2018. Falando que o estoque era uma disponibilidade. Falando que o estoque era uma disponibilidade. Estoque não é uma disponibilidade. Disponibilidade é dinheiro. Estoque é dinheiro? Não é. Então, o que acontece? Disponibilidades são as contas caixa
e equivalentes de caixa. Tá bom? Caixa e equivalentes de caixa. Então, por exemplo, caixa é disponibilidade, bancos é disponibilidade, numerários em trânsito é disponibilidade. Então, tudo que você tem de dinheiro é o que a gente chama na contabilidade de disponibilidade. Isso vai ficar no ativo circulante, que é o que circula, porque são coisas de curto prazo. Tá? Olha como que a gente vai formando o nosso entendimento e com o tempo, se você vai assistindo essa aula novamente, isso vai ficando mais automático. Contabilidade, quando você estuda a primeira vez, tende a ser mais complicado, mas quando você estuda a segunda, começa a fazer mais sentido. Portanto, disponibilidades são caixa e equivalentes de caixa. Só que, Gabriel, o que vem a ser o conceito de equivalente de caixa que cai em prova? Equivalentes de caixa, a definição, você vai tirar lá do CPC 03, que trata da demonstração dos fluxos de caixa. O CPC 03 fala que equivalentes de caixa são aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, prontamente conversível em montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor. Olha que complicado. Parece complicado? Parece, mas não é. Vou mostrar aqui para vocês. Então, por exemplo, a companhia, é muito comum que as companhias elas tenham eu, por exemplo, estou continuando, né? Eu falo muito eu, porque é eu que estou dando aula, né? Então, assim, são exemplos de coisas que se aplicam mais à minha realidade, no meu estudo ali. Quando eu vou olhar uma companhia, eu geralmente olho para a robustez que aquela companhia tem e se ela é muito alavancada ou não. Alavancada é o quanto aquela companhia está financiando, está com dívida, né? Eu prefiro empresas que são menos alavancadas. Por exemplo, tem ações do Google. Google acho que tem uns 150 bilhões de dólares em caixa. Né? Então, Google tem muito dinheiro em caixa. Eu tenho ações da Grendene aqui no Brasil também, que tem lá uns quase 1 bilhão ou quase 2 bilhões de reais em caixa. Só que essa empresa ela não fica com dinheiro ali parado num cofre. Né? Esse dinheiro está investido em tesouro, no caso dos Estados Unidos lá em bonds, e assim por diante. Eles estão investidos. E não estão no banco também, eles estão em alguma aplicação que vai render. Só que você acha, por exemplo, que o Google vai deixar os seus 150, cento e tantos bilhões de dólares em Bitcoin? Não vai, né? Por quê? Porque Bitcoin é um investimento que ainda não tem uma regulação tal. Então no Brasil, por exemplo, eles vão deixar no quê? No Tesouro Direto, vão deixar em CDB de um banco como Itaú, como Bradesco, que são bancos sólidos, instituições financeiras antigas e tradicionais, por exemplo. Portanto, o que é o equivalente de caixa? Vamos colocar que você está lá com 2 bilhões em caixa, 1 bilhão ou o que quer que seja, e você quer uma destinação para isso. E aí você vai aportar isso, como você precisa desse recurso a qualquer momento, você vai deixar isso no Tesouro Direto, que é a aplicação mais segura que nós temos aí, falando em termos de renda fixa. Renda fixa é Tesouro Selic e Tesouro IPCA. Acabou, beleza? O que acontece então? O Tesouro Direto é uma aplicação financeira? Sim. Vamos supor que é o Tesouro Direto, que é o Tesouro Selic. É uma aplicação de curto prazo? Sim. Por quê? Porque Selic, Tesouro Selic, se eu quiser resgatar amanhã, eu posso. Tem alta liquidez? Tem, porque é muito negociado. Né? Você vai lá, quer comprar, quer vender, isso tem negociação o tempo todo. É prontamente conversível em montante de caixa? Você tem que vender alguma coisa para resgatar o seu dinheiro? Você precisa vender algo?
precisa. O Tesouro Selic, ele está lá, você já sabe o valor, ele é prontamente conversível em montante conhecido de caixa, você sabe o quanto tem. E ele está sujeito a um significante ou insignificante risco de mudança de valor? A um insignificante. Você sabe quanto vai render ao seu Tesouro Selic, você sabe o quanto você vai ter de rendimento mensal. Você sabe que o seu valor que está lá, por exemplo, caixa da Grendene de 2 bilhões, ele não vai virar 200 mil reais, ele vai continuar rendendo ali a Selic. Tá? Então, vai se encaixar num conceito de equivalente de caixa. Agora, vamos supor que você tem lá um dinheiro e você vai operar opções na Bolsa de Valores, que é um negócio arriscado, né? Isso não é um equivalente de caixa, porque tem um risco de mudança de valor muito grande, tem volatilidade altíssima, ou mesmo o Bitcoin hoje em dia, né? Que não é uma coisa assim que fica com o mesmo valor. Portanto, equivalente de caixa são aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, prontamente conversível em montante conhecido de caixa e sujeito a insignificante risco de mudança de valor. Tá? A companhia ela tem que falar quais são os critérios que ela utiliza em notas explicativas. Ela fala o que ela considera equivalente de caixa. Beleza? E vamos de questão. MPSE 2020. São denominados equivalentes de caixa os investimentos imediatamente conversíveis em moeda e que apresentam baixo risco de alteração de valor. Quanto a isso, a entidade deve expor em notas explicativas os critérios adotados para identificar as aplicações em equivalente de caixa. Galera, certo ou errado? O que você acha? Ora, isso aqui está o quê? Correto. É o que nós dissemos, beleza? 25. As disponibilidades totais sofrerão redução de valor sempre que a entidade utilizar recursos de seu caixa para aplicar em investimentos de liquidez imediata. Então veja só, o que está acontecendo? Ó, disponibilidade está falando que vai sofrer alteração quando você tirar do caixa para colocar numa aplicação financeira de liquidez imediata. Ou seja, ambas são disponibilidades. Então você está tirando do caixa para colocar no Tesouro Selic. Isso vai afetar o total das suas disponibilidades? Sim ou não? Não vai. Então o total aqui não é alterado, porque você está tirando de um caixa para colocar no equivalente de caixa. Portanto, item errado. Estão entendendo, pessoal? Sim ou não? Beleza. Agora, direitos realizáveis no curso do exercício social. É isso aí. Isso aqui é um fato permutativo, tá? Fato permutativo. Direitos realizáveis no curso do exercício social subsequente. Isso aqui é uma dúvida também que os nossos alunos, eles sempre mandam. Nossos alunos sempre mandam. O que é curto prazo? O que é longo prazo? Por que a Lei 6.404 fala isso? Direito realizável no curso do exercício social subsequente. Olha só o que eu disse aqui para vocês. Ó, deixa eu mostrar aqui. Vamos lá nos slides. As contas serão classificadas no ativo circulante quando forem vencidas, né, os direitos realizáveis no curso do exercício social subsequente. E aí, pessoal, olha só o que acontece. Muita gente vem me perguntar o seguinte. Fala, Gabriel, vamos supor que eu estou aqui no dia 8/9/2020, dia do meu aniversário.
Beleza? 8/9/2020. E aí, eu fiz uma venda e eu vou receber essa venda somente aqui, em 15/12/2021. Gabriel, eu fiz essa venda em 8/9/2020 e vou receber dia 15/12/2021. Gabriel, isso é curto prazo ou longo prazo? Porque olha só, olha o que a Lei 6.404 falou. A Lei 6.404, ela falou, ficam no ativo circulante os direitos realizáveis no curso do exercício social subsequente. Pessoal, direito realizável é algo que vai se realizar e você vai receber. Qual que é o exercício social subsequente a 2020? Respondam para mim. O exercício social subsequente a 2020 é 2021. Portanto, Gabriel, se dia 8/9/2020 você fez uma venda para receber dia 15/12/2021, isso aqui está dentro do exercício social subsequente. Isso vai ser classificado como curto prazo? Ora, porque aí teria uma duração de setembro, outubro, novembro, dezembro, 1 ano e 4 meses. Ou seja, você falou lá atrás que curto prazo são 12 meses, longo prazo é mais de 12 meses. Agora, você está falando que curto prazo são 14, 15, 16 meses? Não. Por que não? Porque você precisa tomar como base, sempre digo isso nas suas questões, que o curto prazo são 12 meses e o longo prazo é mais de 12 meses. Só que por que a Lei 6.404 então fala que os direitos realizáveis no curso do exercício social subsequente ficam no ativo circulante? Porque quando a Lei 6.404 estabelece isso, na realidade, ela toma como marco o último dia do exercício social. Então, se o meu exercício social se encerra dia 31/12/2020, que é quando eu elaboro as minhas demonstrações contábeis, quando você vai olhar a demonstração contábil, ela vai estar com a data de 31/12, né, se o exercício social coincidir com o ano civil. Quando eu elaboro as minhas demonstrações contábeis, o meu marco é o último dia do exercício social. Então, se em 31/12/2020 eu elaborei minhas demonstrações contábeis relativas ao exercício de 2020, qual vai ser o período do exercício? Quanto tempo vai ter o meu exercício social subsequente? Ora, o meu exercício social subsequente, ele vai aqui, ó, até 31/12/2021. Aí, nesse caso, você vai ter quanto tempo classificado como curto prazo? 12 meses também. E aí calha com o que nós dissemos para vocês. Ah, Gabriel, mas, por exemplo, se a questão falou que fez uma venda em 8/9/2020 para receber dia 15/12/2021. Só que ela está perguntando, não, a questão ela não vai perguntar, às vezes, da data do último dia do exercício social. Ela vai perguntar a contabilização aqui, ó, na data da operação. Na data da operação, como isso aqui tem mais de 12 meses, você vai contabilizar isso aqui como longo prazo, tá? Então a minha dica é, entenda esse esquema que eu falei aqui para você. Se você não entendeu, volte até que você entenda, mas considere o curto prazo como
12 meses. O pessoal estava perguntando isso lá no nosso grupo exclusivo do Telegram. Eu não lembro quem foi que perguntou. Se puderem depois avisar que foi explicado para assistir essa aula, vai ser de grande valia, tá bom? Só para que vocês entendam. Beleza. Por último, no ativo circulante, nós temos as despesas antecipadas. O que são as despesas antecipadas? A Lei 6.404 chama de aplicações de recursos em despesas do exercício seguinte. Então, o que são as despesas antecipadas, pessoal? Despesas antecipadas são aquelas despesas que você pagou, só que ainda não ocorreram pelo regime de competência. Isso aqui cai muito em prova, muito mesmo, tá? Então, despesas antecipadas são aquelas despesas que você pagou, só que ainda não ocorreram de acordo com o regime de competência. O grande exemplo que a gente pode dar aqui para vocês é o exemplo do seguro que você paga antecipadamente. Você consegue chegar lá na sua seguradora e falar assim, ó, Porto Seguro, deixa eu usar esse seguro aqui agora durante o ano e depois eu te pago? Você consegue fazer isso com uma seguradora? Tenta lá para você ver se você vai conseguir. Você não vai, né? Seguro você paga antecipadamente. Você pode até parcelar, mas nunca você vai poder usar o seguro antes e pagar depois. Geralmente você tem que pagar primeiro, né? Então, as despesas antecipadas são essas despesas que você pagou, só que elas ainda não foram para o resultado do exercício de acordo com o regime de competência. Então, se você me adiantou um dinheiro, tá? Vamos supor, você me pagou para ter um curso de contabilidade. Se você me pagou para ter um curso de contabilidade, só que eu ainda não te entreguei o curso, você tem o que perante a mim? Você tem um direito. E eu tenho o quê? Eu tenho uma obrigação, correto? Então, se eu estou pagando algo pelo qual eu ainda não utilizei, eu tenho um direito. Por isso que as despesas antecipadas, elas representam um direito, tá? Elas representam um direito. Olha só, questão 26, TJM. Despesas antecipadas representam o direito de receber bens ou serviços contratados de terceiros e pagos pelo adquirente previamente à execução do contrato pelo fornecedor do bem ou pelo executante do serviço. Então vejam, despesa antecipada é o direito de receber, né, um serviço que você pagou previamente? Certo ou errado? Correto. É exatamente o que a gente disse aqui para vocês. Caindo em prova. Caindo em prova. Aqui é 100% focado no CESP, beleza? Então aqui, ó, o que eu tô falando, tatua aí no cérebro que vai dar certo, tá? Beleza. O que vai acontecer, portanto? Vamos supor que você, dia 1/1, você pagou, não, dia 31/12. Você pagou R$ 1.200 de seguro para usar durante o ano de 2021. Só que quando você pagou dia 31/12 de 2020 seguro para usar do ano de 2021, dia 31/12, você já usou o seguro? Sim ou não? Não. Então você vai abrir aqui um razonete chamado de... A sua prova pode aparecer com o nome seguros a vencer, seguros a apropriar, despesas antecipadas, ou então prêmio de seguro a apropriar, algum desses nomes. É tudo sinônimo, tá?
Então você pagou, mas ainda não usou, você tem o quê? Um direito. Direitos são classificados onde? Direitos são classificados no ativo. Então, quando você pagou esse direito, você vai lançar 1.200 lá no seu ativo, beleza? Só que esse dinheiro ele saiu do caixa. 1.200. Então aqui você pagou 1.200 por um seguro que você pode apropriar, você pode usar durante todo o ano de 2021. Concorda comigo? Então o regime de competência fala que as receitas e as despesas são reconhecidas quando ocorrem, independentemente de pagamento ou de recebimento. Concorda comigo? Então, se você pagou 1.200 para utilizar durante o ano de 2021 inteiro, isso dá quanto por mês? 100 por mês. Beleza. Então, aqui você entrou o ano com 1.200 de direito. Aí passou janeiro. Você não usou o seguro. Concorda comigo que você perdeu 1/12 do direito que você tem? Perdeu, porque passou já o primeiro período. O que você vai fazer quando passa janeiro, portanto? Quando passou janeiro, você vai baixar R$100 da sua despesa antecipada e vai lançar como despesa de seguro na DRE. 100. Aí vai passar fevereiro, você mais 100, mais 1/12. Aí você vai baixar mais 100 aqui e na sua DRE mais 100. Até que quando chegar lá em dezembro de 2021, você vai baixar mais 100 e você vai ter baixado já 1.200. E qual vai ser o valor do seu direito ao final? 0. E qual vai ser o valor da sua despesa de seguro na DRE? 1.200. Então vejam que você foi apropriando isso paulatinamente. Você vai apropriando isso aos poucos, tá? Você vai apropriando isso aos poucos, conforme o regime de competência. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Olha só. Situação hipotética. O pagamento à vista do prêmio de um seguro com vigência de 3 anos gerou um lançamento na conta de despesa antecipada. Assertiva. O valor dessa despesa deve ser realizado no ativo realizável a longo prazo do balanço patrimonial. Então, o que está acontecendo? Você pagou antecipadamente um seguro que tem vigência de 3 anos. Ora, 3 anos, o que eu disse para vocês? Que até 12 meses é curto prazo, mais do que 12 meses é longo prazo. Só que o que está acontecendo nesse caso? Você vai ter que fazer um lançamento aqui em despesa antecipada, porque você pagou antecipadamente. Então isso aqui está correto. A própria questão já trouxe essa informação. Só que essa alternativa, ela está correta ou ela está errada? Ela está errada. Ela está errada por quê? Porque não vai ficar tudo no longo prazo. Não fica tudo no longo prazo. 12 meses vão ficar no curto prazo e, como são 3 anos, o restante, 24 meses, vão ficar no longo prazo, porque é um direito que você vai ter que utilizar no longo prazo. Aí, conforme o prazo vai diminuindo, né, você vai diminuindo o seu tempo também, até que no final vai ficar somente o curto prazo até zerar.
Olha a pegadinha de prova, cara. Muito sacana essa questão. Na hora da atenção ali, às vezes é perigoso passar, tá? Cuidado. Questão 28. As aplicações de recursos em despesas do exercício seguinte são classificadas no ativo circulante. Opa, certo ou errado? Respondam. Correto. Pode ser no longo prazo também? Pode. Só que, caso a questão seja silente, a silente, ela não falou nada se é de tanto tempo. Se ela não fala nada, então é curto prazo circulante. A aplicação de recurso em despesa do exercício seguinte é um sinônimo para despesas antecipadas, que é um direito que você pagou, mas ainda não utilizou. Portanto, item correto. Beleza? Item correto. Vamos lá. A gente tem mais algumas questões desse assunto ainda para a gente poder encerrar a nossa aula. Uma companhia efetuou, em 1 de 9 de 2017, pagamento de prêmio de seguro no valor de R$ 1.800.000, referente à proteção de seus imóveis contra incêndios e outros sinistros pelo prazo de 2 anos, a contar da data do pagamento. Considerando-se essa situação hipotética, é correto afirmar que em 31 de 12 de 2017, com referência às despesas de seguro pagas antecipadamente, deve ter constado no ativo não circulante da companhia o valor de... Então, vamos lá. O valor do prêmio é R$ 1.800.000. Isso é o que você vai pagar lá para poder ter o direito ao seu seguro. Então, R$ 1.800.000 pelo prazo de 2 anos, correto? Então, R$ 1.800.000 dividido por 24 meses dá 3/4, que dá 75.000, tá? Por mês. R$75.000 por mês. Então, em 2017, o que vai acontecer? Ela efetuou esse pagamento em 1 de 9 de 2017. Então, ali em 1 de 9 de 2017, ela vai dividir os 12 meses como circulante, 12 meses como realizável a longo prazo. Só que o que está acontecendo? Prestem atenção aqui comigo. A questão, ela quer a contabilização em 1 de 9 de 2017 ou 31 de 12? Em 31 de 12. Então, em 1 de 9 de 2017, você contabiliza 12 meses no curto prazo e 12 meses no longo prazo. Só que a questão, ela não quer saber em 1 de 9, ela quer saber em 31 de 12 de 2017. Então, em 31 de 12 de 2017, o que vai ter acontecido? Passou o mês de setembro, outubro, novembro e dezembro. Já transcorreram 4 parcelas do seu seguro. Quantas parcelas vão restar em 31 de 12? Ora, vão restar 20 parcelas. Eram 24, porque o prazo é de 2 anos. Você já usou 4, sobraram 20. Dessas 20, portanto, quantas vão ficar no ativo circulante? Ativo circulante, curto prazo, 12 meses. Quantas vão estar no longo prazo? No longo prazo, 8 meses. Portanto, você vai ter direito a utilizar 12 parcelas que estão no ativo circulante e 8 parcelas que estão no longo prazo. O que a questão está perguntando,
vai ter despesa de seguro antecipada no ativo não circulante, ou seja, no realizável a longo prazo, no valor de quanto? São 8 meses, portanto, que vão estar no longo prazo, vezes R$75 mil, que é o valor que você tem de seguro mensal. Portanto, você vai ter de direito no longo prazo 600 mil, gabarito letra C. Tá? Gabarito letra C. Beleza? Próxima. As aplicações de recurso em despesa do exercício seguinte são consideradas ativos circulantes e devem ser baixadas quando tais despesas forem consideradas incorridas. Questão 30. Certo ou errado, pessoal? Corretíssimo. É exatamente o que nós falamos aqui para vocês. Questão 31. No momento da apropriação mensal de um seguro contratado para 12 meses, o crédito deverá ser feito na conta bancos ou na conta caixa. Então, no momento que você contratou, não, no momento da apropriação. Opa! Olha o professor falando merda. Vacilou, paga 10. Então, no momento que você contratou o seguro, você vai lançar seguros a vencer, que é uma despesa antecipada no ativo, crédito caixa. Passou o regime de competência, você vai fazer o que é chamada de apropriação. A apropriação é quando passa o período a que você tem direito. Você vai lançar despesa de seguro, vai baixar, vai creditar seguro a vencer, porque você está diminuindo aqui o seu saldo, o seu direito, e vai lançar aqui como seguro, porque você está aumentando a sua despesa. Então, nesse momento da apropriação, o crédito é feito na conta banco ou na conta caixa? Errado. O crédito é feito onde? Isso está explicado no módulo de lançamentos contábeis também do nosso curso, galera. Se não está entendendo, volta naquele PDF, volta naquela aula em vídeo que você vai entender melhor. O lançamento é feito em seguros a vencer. Beleza? 32. As despesas pagas antecipadamente, como aplicação de recurso em despesa do exercício seguinte, representam obrigações quitadas antes do vencimento, cujos fatos geradores já ocorreram. E aí, galera? Despesas pagas antecipadamente, como aplicação de recursos em despesa do exercício seguinte, são obrigações quitadas antes do vencimento, cujos fatos geradores já ocorreram. O fato gerador já ocorreu? Não ocorreu. Errado. 33. Entre exemplos de contas que devem ser classificadas no ativo, encontram-se as contas bancos, conta movimento, adiantamento a fornecedores e credores por duplicata. Então, beleza. Bancos, conta movimento, fica onde? Ativo. Adiantamento a fornecedor. Você pagou o fornecedor, só que ele ainda não te entregou a mercadoria. Isso é o quê? Direito, no ativo. Credores por duplicata. Opa, aqui eu tenho um credor que eu tenho que pagar uma duplicata para esse credor. Isso é um direito ou uma obrigação? Obrigação, galera. Olha a pegadinha. Errado. Credor por duplicata, né? Os credores da empresa são quem tem alguém para receber algo da empresa.
Então, o credor por duplicata são aqueles que emitiram uma duplicata para a empresa pagar, como fornecedores e assim por diante, beleza? Olha a pegadinha. E, vamos lá. Questão 34 para fechar com chave de ouro. Uma empresa que ocupou o imóvel de terceiros para realizar suas atividades operacionais, na última renovação do contrato de aluguel, negociou as seguintes condições com o locador. Prazo de aluguel, 24 meses, aluguel mensal de R$ 2.000 e desconto no caso de pagamento adiantado de 15%. Em 30 de setembro de 2010, a empresa locatária pagou R$ 40.800, beneficiando-se do desconto acertado. Nesse caso, ao final do exercício de 2010, a empresa deveria registrar o valor de R$ 5.100 como despesa e R$ 35.700 como ativo circulante, tá bom? O que você vai entender aqui então? Vamos lá. Vou deixar 1 minuto para vocês resolverem essa questão. Galera, resolvam aí e a gente já vai matar. Vai, 1 minutinho para vocês fazerem, quero ver se vocês estão craques. Beleza, passou o tempo já. Vamos lá. Então, o que aconteceu? No adiantamento do aluguel, quando você adiantou, você pagou, né, em 30 de setembro de 2010, você pagou R$ 40.800. Então, você vai lançar o seguinte. Adiantamento de aluguel. É a mesma sistemática, tá? Adiantamento de aluguéis, que é um direito. 40.800. Dinheiro saiu do caixa. 40.800. Beleza? Como são 24 meses, não é? 24 meses, você vai fazer isso aí, vai dar R$ 1.700 por mês. Então, a cada mês, você vai lançar uma despesa de aluguel de 1.700 e vai baixar aqui do adiantamento de aluguel 1.700. Ao término de 2010, você vai ter apropriado quanto? Ora, você pagou em 30 de setembro. Então, você vai ter outubro, 1.700, novembro, 1.700, dezembro, 1.700. Então, quanto que você vai ter apropriado como despesa? 1.700, 3.400, com 5.100 de despesa. Tá? E quanto que você vai ter ainda para poder usufruir? Ora, 40.800 menos 1.700 aqui, menos 1.700... dá
35.700. Beleza? Só que a questão tem uma pegadinha, ela está errada. Errada por quê? Porque quando chegar lá, você pagou aluguel para 24 meses. Só que quantos meses vão ficar no circulante? Ora, 12 meses no circulante. E o longo prazo vai ser o restante. Tá? Então, o longo prazo vai ser o restante. Pessoal, esse desconto ele não é considerado, você já vai contabilizar pelo valor líquido. Tá bom? O erro da questão está falar que os 35.700 vão ficar no ativo circulante. Vai ficar uma parte no circulante, a outra parte, que são 12 meses, a outra parte vai ficar no longo prazo, tá? Então, 12 meses vezes 1.700, isso dá 20.400. O restante R$15.300 é que fica no longo prazo, tá bom? Então, esse é o erro dessa questão. E assim a gente vai encerrando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado aí da nossa aula, beleza? Foi uma grande satisfação estar aqui falando para